último dia dos festejos do cinquentenário do curso de Biblioteconomia, nós vamos trazer agora a nossa convidada maior em todos os sentidos, porque tem estatura alta, mas também porque é um grande nome na nossa biblioteconomia, como aluna, como servidora desta universidade, como bibliotecária, como professora do curso, que foi algumas vezes, e hoje representando a nossa profissão no Rio de Janeiro, na Petrobras. Então, para falar, nós temos um nome pomposo, não é, Norma? Eu e Norma construímos um nome pomposo, mas que talvez sintetize mais do que a biblioteconomia em curso e em movimento, a Norma em movimento na biblioteconomia, não é, Norma? Então, com um título de fantasia, mas representando um momento real da vida desta guerreira, a biblioteconomia em movimento, aspectos de um fazer contemporâneo e plural. Eu chamo para o aplauso de vocês a nossa querida Norma Helena. A primeira coisa que eu quero dizer é agradecer, a lembrança, a oportunidade de estar aqui junto com vocês. E quero dizer também que eu fiz e refiz esta apresentação tantas vezes que terminei faltando os pedaços. Mas eu digo a vocês o que está faltando. Por quê? Nós conversamos, eu e o Tadeu, sobre o que eu queria dizer, falar sobre o tema que seria o encontro e tudo mais. E aí eu fiquei ciente do que eu diria e vim. Fiz a minha apresentação. Vocês sabem como é fazer um negócio desse, né? A gente faz quando termina que olha tudo em bicho, assim, tá prestando. Aí desmancha, aí faz de novo. Aí quando eu cheguei aqui, eu vi este folheto morto de rir. E aquele negócio, a biblioteconomia em movimento, aspectos do fazer contemporâneo, é isso? Plural. E plural, fala-me nossa. Eu não sei o que é que eu vou falar. Aí vim ontem pra cá. Aí vim ontem pra cá. E vi que os palestrantes inicialmente disseram, relembraram, fizeram. Cheguei em casa e fui de novo e não achava o que eu tinha feito. Aí hoje de manhã eu me levantei e pensei, eu olhei o que os palestrantes fizeram ontem. Mas e hoje os que vão me interceder? Quando eu vi cada doutor falei, meu Jesus, peguei um pedaço do que eu tinha feito, misturei com o que já estava pronto e trouxe. Agora seja o que Deus quiser. Certo? Muito bem. Vamos. Eu trouxe aqui vou fazer uma certa retrospectiva com o intuito de mostrar, a gente ver mais ou menos como o mundo caminhou, como a informação subsidiou o crescimento da humanidade de uma forma geral, das tecnologias, não é? E como é que a biblioteconomia, até certo ponto, se constituiu. Não é nada assim muito profundo, porque eu não queria me tornar uma pessoa, sabe, rememorar aquelas velhas coisas. Mas é interessante que a gente veja, até para a gente entender como o curso de biblioteconomia se constituiu e como foi dito ontem, muito bem dito, por sinal, o que significa o mercado, o que significa as nossas experiências e o que significa até as nossas reclamações para a melhoria do curso,
para a modernização do curso. Porque, na verdade, por mais que o curso queira, por mais que os professores tenham boa vontade, por mais que eles sejam capazes, eles não vão nunca conseguir se adiantar ao tempo, por mais boa vontade que eles tenham. Porque o mundo está se constituindo. E hoje foi dito uma coisa aqui que é de fundamental importância para todo profissional estudando economia. A única coisa permanente que nós temos são as mudanças. Prestem bem atenção no que eu estou dizendo. A única coisa permanente que nós temos são as mudanças. E a gente tem que ter uma visão de mercado, uma visão da sua responsabilidade como profissional nesse mercado e uma atitude de proatividade, uma atitude de querer mudar, de querer se aperfeiçoar. Uma outra coisa que eu quero dizer antes de começar a minha fala: ninguém sai daqui pronto. E não é porque o curso é tecnicista, não é porque o curso não mudou de currículo, não é porque falta essa cadeira, não é porque falta aquela cadeira. Não é. Porque o que nós temos na universidade é o primeiro degrau de uma escada que a gente vai ter que subir durante a nossa vida profissional. E para subir esses degraus, a gente tem que ter conhecimento. A gente tem que estudar, 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 e quando estiver cansado, dá uma parada e começa a estudar de novo. Caso contrário, a gente não vai ser o profissional que o mercado precisa e o profissional que a gente se sinta bem. Confúcio dizia que quando a gente faz o que gosta, não trabalha nem um dia. E isso é verdade. Bom, aproximadamente em 4.000 a.C. surgiu a roda, que proporcionou uma mudança e expansão da capacidade de transporte. Mas o primeiro carro surgiu em 1769. Vejam bem a distância entre o surgimento da roda e do primeiro carro. De 1900 a 1914, foram feitos os primeiros voos de avião. Olhem bem a diferença entre o momento que apareceu o carro e o momento em que foi feito os primeiros voos de avião. A diferença de tempo. O telefone foi patenteado em 7 de março de 1876, mas a data que entrou na história da telefonia foi o dia 10 de março do mesmo ano, quando o Grandel telefonou para o andar de baixo do funcionário dele. Em 1895, os irmãos Lumière apresentaram em público o seu cinematógrafo. O filme foi L'Arrivée d'un train à la Ciotat. E vou logo dizendo, viu, Virginia? Nem o cara do francês não, nem o povo lá chega em meu inglês, porque a coisa que eu tenho mais medo é dar um nó na língua e nunca mais falar. Então, hoje eu fiquei assim, triste, de certa forma, né? Mas concordo em gênero no grau quando aquele Dr. Manfredo disse que o profissional precisa saber uma língua. Precisa sim. O profissional que pode subsistir sem língua foi da minha geração. Agora em diante, meu filho, não tem desculpa. Tem que saber inglês. Então, graças a Deus, eu escapei. Em 1916, foi apresentado em Nova York o primeiro programa de rádio que se tem notícia. E quem possibilitou esse acontecimento foi o Lee Forrest. A primeira transmissão para valer de TV aconteceu em 1935. Vejam como as datas estão diminuindo. 5 anos depois, foi criado o computador como se conhece hoje. E 5 anos depois, Vannevar Bush
criou o Memory Station, MEMEX, que segundo alguns estudiosos seria o precursor do hipertexto. Em 62 foram feitas as primeiras transmissões de televisão via satélite. Em 69, a Agência de Pesquisa Americana em Projetos Avançados, ARPANET, surgiu e foi considerada a predecessora, precursora da internet. Em 1990, década em que se deu o boom da internet. E aí vamos voltar no tempo pensando em biblioteconomia. Em 1876, Melville Dewey popularizou com sua publicação a notação decimal como um código para expressar conceito de classificação documentária usada pela primeira vez pelo físico André-Marie Ampère. Em 78, Charles Cutter publica suas regras para catálogo dicionário. Em 1954, é formada a Federação Internacional das Associações de Bibliotecários, a IBLA. Em 1961, a Conferência de Paris, onde aconteceu a Conferência de Paris, onde começam a ser estudados os problemas de uniformização da descrição bibliográfica dos documentos. Prestem bem atenção, 1961. Em 1887, foi criado o curso de biblioteconomia da Columbia University, dos Estados Unidos. O primeiro curso de biblioteconomia do Brasil foi criado pelo decreto 8.835, de 11 de julho de 1911. Iniciou em abril de 1915 na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Existe alguma controvérsia, mas aparentemente a escola de biblioteconomia mais antiga da Europa é da Universidade de Barcelona, fundada em 1915, mesmo ano em que foi fundada a Escola de Leipzig, na Alemanha, e 2 anos antes da criação da Escola de Biblioteconomia da Universidade de Londres, em 1917. Em 1949, a Biblioteca Central da Universidade do Chile fundou a primeira escola de treinamento de bibliotecários. Essa foi a primeira escola, na verdade, em outro país da América Latina, e não no Brasil, certo? Esta aí que vocês estão vendo, esta última, a School of Library and Information Science da Keio University, foi criada em 1951, ano que eu nasci. Não foi em homenagem não, mas foi lá, viu? Primeiro curso de biblioteconomia no Japão. Pode passar. E aí eu pulei deste mundo, né, todinho, vamos voltar aqui para o Brasil. Em 1929, Mackenzie, né, hoje Universidade Mackenzie, São Paulo, criou um curso de biblioteconomia inspirado no modelo norte-americano, que enfatizava os aspectos técnicos da profissão. Em 1942 surgiu a Escola de Biblioteconomia e Documentação da Bahia. E eu listei esses aí porque eu achei muito interessante a forma de criação. Porque em 1942, quando surgiu o curso de Biblioteconomia e Documentação da Bahia, foi fundado por uma professora que não era bibliotecária, era engenheira civil. Em 1945, surgiu o curso da Bucamp, que foi criado por um grupo de bibliotecários paulistas. Em 1947, surgiu a do Rio Grande do Sul. Em 1950, a do Paraná, também pelo esforço do grupo de bibliotecários. E em 1964, foi criado, por deliberação do Conselho Universitário da UFC, o curso de Biblioteconomia e Documentação do Ceará, e hoje nós estamos comemorando os 50 anos. O primeiro curso de biblioteconomia do Brasil se inspirava no modelo francês, aquele curso que foi criado lá na Biblioteca Nacional.
De 60 para 80, foram 20 anos, e a profissão ganha sua regulamentação através da promulgação de leis que tratam tanto do exercício profissional como do Código de Ética e a aprovação de um currículo mínimo para os cursos de biblioteconomia. Neste currículo, observa-se a grande influência do modelo americano, muito preocupado com a técnica. Em 1982, publica-se o novo currículo mínimo. Este novo modelo se propõe a ser multidisciplinar, preocupando-se com a organização dos documentos e com o tratamento da informação, de modo que o usuário pudesse ser o eixo central. E aí eu lembro da fala da Cleide ontem, né? Quando ela disse que quando criaram o curso de biblioteconomia aqui no Ceará, a grande preocupação do curso sempre tinha sido o seu usuário. Tudo que se fazia em termos de técnica era voltado para o usuário. Em 88-2, houve uma mudança de currículo, e aí as professoras podem até me corrigir se esse dado não for mais correto. Em 2005-2, também foi feita uma nova atualização. E em 1986, muito bem. O barulho tá legal. Sou eu. Quem mais dessa Aqui! Certo? Então, O nós da fita. a partir de agora, nós vamos ter. Eu quis trazer. Pois é, menina, este fotógrafo fez duas coisas assim maravilhosas. Primeiro, tirar o nosso recado. Segundo, eu vou, preste atenção na foto. Olha a grossura das minhas pernas. A primeira vez na vida que eu tive as pernas grossas. Mas vou mostrar que eu não quero. Por que eu chamei a atenção de vocês para toda essa questão da história? Porque havia um discurso, e eu quero aqui dizer a vocês francamente, também eu, Ixi Maria, teve que eu me aproximar. Se eu morro dele. Mas também eu, na época da minha formatura, eu achava que o nosso currículo estava defasado, que era muito tecnicista, que tinha muitas outras coisas para ser discutida, para ser implantada, para ser implementada. Né? E depois, quando você vai trabalhando, quando você vai enfrentando tudo que a gente tem pela frente como profissional, você começa a ter uma outra visão dos fatos. Eu não estou querendo dizer aqui que aquilo estava correto. Eu estou dizendo aqui que eu reconheço plenamente que aquilo que foi ensinado a gente era o que era vigente e não era tão atrasado, porque vocês viram as datas aí. Vocês viram quando foram criados os outros cursos. Vocês viram que década foi aprovado o nosso primeiro currículo. Então, foi uma situação, foi uma conjuntura toda que facilitou a criação desse curso e que nos proporcionou a formação. E por que eu digo que a turma do barulho era de 85? Quando nós assumimos, existia sim o Centro Acadêmico Ramires Galvão. Mas existia mais no papel do que na prática, na realidade. E eu, naquele tempo, já era mãe de família, né? Presta atenção. Eu já era mãe de família e era a mais experiente, para não dizer a mais velha da rua, né? E fui assumir o centro acadêmico. Eu já vinha de uma outra experiência política, digamos assim, que eu era a vice-presidente da Associação dos Servidores da Universidade Federal do Ceará. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. Eu fui para a Associação dos Servidores não porque eu tivesse conhecimento político refinado ou porque eu fizesse parte de nenhum partido político.
Eu fui porque naquele tempo o nosso salário era mais miserável do que é hoje, mas muito mais miserável mesmo, né? E um dia eu estudava, fazia biblioteconomia, mas para eu poder sair para assistir aula, eu tinha que chegar mais cedo e trabalhar direto até 2 horas da tarde. Então eu almoçava, tinha uma colega nossa que era servente, trazia meu almoço lá do céu. Aí era uma visão do inferno o almoço. Mas era o que eu tinha, né, meu filho? Pois é, vinha do céu, mas a visão era do inferno. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Papai dizia que tempero do comer é fome. É verdade. Porque com fome a gente traça tudo, né? Então, muito bem. Um dia eu estava lá e eu trabalhava no departamento pessoal. E um servidor que era servente veio me perguntar se ele morrendo, o que a mulher dele recebia. E eu fiquei curiosa, porque ele estava querendo se matar, mas ele tinha uma preocupação muito grande em deixar a mulher amparada. E aquilo me doeu tão profundamente, eu achava que a universidade tinha que fazer alguma coisa para esse povo. E aí eu resolvi ir para a Associação dos Servidores e encontrei outra bibliotecária que compartilhava da minha preocupação, a Vera Almeida, que naquela época era bibliotecária da Física. E nós duas, mais 5 mulheres e um homem, fizemos uma chapa e colocamos nosso nome na rua. Olha, vocês não querem saber o que nós passamos, mas nós fomos eleitos. A única coisa que a gente prometia, com certeza, era mudar o regimento da associação, que era uma porcaria, e caminhar no sentido de adequar a nossa associação para se tornar sindicato. E nós fizemos isso. E no final da nossa gestão, nós entramos com a carta de transformação da associação em sindicato. Então, naquela época eu tinha esse conhecimento, né? Eu estava, como diz o Matuto, desarnando na política. Aí vinha acabar de desarnar no centro acadêmico, né? E aí nós conseguimos uma sala, e aí a Fabíola conseguiu com o tio dela umas sacas de cimento, não foi, Fabíola? Que nós fizemos aquele palquinho, se lembra? Dentro da sala. Menino, olha, nós fizemos miséria. Levamos uma turma danada para o Congresso no Rio de Janeiro. Vocês se lembram disso? Foi uma maravilha. Prometer que a gente ia ficar num local para hospedado, né? E na hora H do sucesso não tinha canto nenhum. Estava fazendo numa quadra tipo a do céu, misturado com uma mulher do Oiapoque ao Chuí. Meu povo, o quê? Eu peguei Pois é, primeiro passamos a noite matando barata, que o negócio lá era cheio de barata. Segundo, a Dêmia pegou e levou um namorado. E a mãe dela só confiou a filha aí porque eu ia à frente. Então eu tinha que passar o tempo todo com a Dêmia ali colado na minha saia. Pois é, para não ser chamada de acoviteira. Arrumei, meu povo, depois de toda a confusão, arrumei uma amiga minha, que Deus hoje tem no céu, que aceitou 15 pessoas na casa dela. Pois é, 15, nós éramos 15 e ficamos todos hospedados na casa dessa minha amiga. Por que eu estou dizendo isso? Tem lá no palestra de 50 anos? Tem sim. Estou colocando isso porque eu vejo hoje em dia os alunos dizerem assim, eu não quero me meter com o centro acadêmico. Este povo do centro acadêmico é tudo uns avoados. Não é não, viu? O povo do centro acadêmico é aqueles que têm coragem de abrir a boca e dizer o que muitas vezes vocês querem e não têm coragem para isso. Então, eu acho que a gente tem que ter um respeito muito grande por esses meninos que têm coragem de botar a cara a tapa. Porque tem muita gente que diz, eu não vou dizer isso, essa professora vai me lascar, se eu abrir a boca e dizer isso, eu nunca mais saio da faculdade. Agora,
ser porra louca e tudo não presta, não é bem assim. Tem que ter um norte, tem que ter juízo, tem que ter principalmente democracia, tem que fazer um curso intensivo de escutação. Tem. Todo mundo faz curso para fazer discurso, faz isso, faz aquilo, mas ninguém faz para ouvir, saber discutir, saber aceitar a ideia do outro. Mas bom, essa foi, assim, a minha primeira fase. Eu ainda andei mexendo no regimento do centro acadêmico, mexendo no sentido de construir, né? E depois a Fabíola foi, não foi, Fabíola? Logo depois foi você? Mesma chapa. A chapa era a mesma. Era a mesma, mas Era. depois eu saí, depois não me lembro quem foi que ficou. Acho que foi. Muito bem. Fácil, esta turma eu já trabalhava na universidade, e aí para eu fazer meu estágio probatório, não, estágio probatório não vai no concurso. Meu estágio Curricular. Meu estágio curricular eu pedi para ser transferida para a biblioteca. Foi eu e Dênia, né? Nós trabalhávamos no departamento pessoal, nós somos mais duas para a biblioteca central. Tudo bem. 8 anos depois, e aí eu fiquei lá trabalhando como agente administrativo, aliás, ganhando como agente administrativo e trabalhando como bibliotecária. Trabalhei muito tempo nessa situação, certo? Trabalhei na referência, inclusive com a Evelyn, que era excelente bibliotecária, a Mônica, que hoje milita ali no CAEM também, foi minha colega. E aí, 8 anos depois que eu tinha me formado, a Zildene, que foi uma excelente bibliotecária também, se aposentou do Centro de Humanidades. E o Centro de Humanidades foi oferecido a todo mundo, ninguém quis esse sistema de biblioteca do Centro de Humanidades. Quem esteve aqui ontem viu quando as professoras falaram da... Ajuda aí, menina. Nieta, né? A Nieta fez um estudo muito sério, fez uma proposta de criação de um sistema de bibliotecas para a Universidade Federal do Ceará, que é o que ainda existe hoje, né? O sistema era composto de alguns subsistemas, né? O subsistema da saúde, o subsistema de ciência e tecnologia e o subsistema de humanidades. Tinha mais algum, Helena? Não, era só esses três, né? Tudo bem. O subsistema de humanidades, eu coloquei a composição para que vocês tivessem uma ideia. Era composto pela Biblioteca de Humanidades, a Biblioteca da Faculdade de Educação, as bibliotecas das Casas de Cultura, a Biblioteca da FEAC, a Biblioteca da Faculdade de Direito, a Biblioteca do CAEM, esqueci de botar aí, mas tinha também a Biblioteca do CAEM, e a Biblioteca da Casa de Alencar. A situação infiltrada, infraestrutura péssima, sem recursos materiais, recursos humanos insuficientes, indefinição sobre o acervo das casas de cultura, situação política precária e horário de funcionamento insuficiente. É bom demais, não é isso? Mas era essa a razão porque nenhum dos bibliotecários queriam assumir. Porque, além de tudo isso, não se via a luz do fim do túnel. A gente não sabia como fazer para mudar essa situação. Quando eu digo a vocês infraestrutura péssima, é porque a biblioteca funcionava no andar superior, ali onde, acho que ainda é, né, Fátima? O bloco de dados Centro da de Humanidades? É. Pois é, ali onde era a diretoria do Centro de Humanidades, na parte de cima ficava a biblioteca. E com o tempo, a biblioteca já não tinha mais espaço para colocar acervo nenhum. A outra biblioteca, a Biblioteca de Educação, funcionava lá na Faculdade de Educação. As das Casas de Cultura eram uma em cada casa daquelas, né? E bibliotecário mesmo, nós não tínhamos nenhum bibliotecário nas Casas de Cultura. Nós tínhamos 3 bibliotecários no Centro de Humanidades, né? Eu, a Helena e a Rejane, não era isso?
E na faculdade de educação, a norma, a outra norma, que é a terceira norma, passou muito pouco tempo e aposentou-se. E a Beth, que hoje é... A diretora. Hã? Diretora. É, diretora do Centro de Humanidades. Bom, as casas de cultura funcionavam com bolsista. Bolsa era aquela maravilha, acho que era R$20. A pessoa recebia, não sabia nem o que fazer para gastar aquele dinheiro. Pois bem. Aí o que acontecia? Quando a pessoa arrumava uma bolsa melhor, eu ficava lá. Chegava para mim, os conscientes, e dizia assim: olha, eu vim entregar a chave da Casa de Cultura, porque a partir da manhã eu estou numa bolsa lá na Prefeitura de Pesquisa e Pós-Graduação, que é muito melhor do que essa. Eu aceitava a chave, tinha vontade de chorar, mas não podia fazer nada. Né? Não havia de dizer à pessoa: não, olha como meus olhos são lindos. Por eles. Não podia, né? Muito bem. Bom, sem recursos materiais. Naquele tempo, meu povo, dinheiro para comprar livro era quase tão difícil quanto cabeça de bacalhau. Sabe? Era muito difícil. Tinha verba mais voltada para a pós-graduação. E o pessoal da pós-graduação, tem alguém da pós-graduação que aproveitou ou não, né? Era assim: venha nós e vosso reino nada. Eles só sabiam rezar o Pai Nosso até onde venha nós. Entendeu? Vosso reino nem contar. E eles mesmos queriam fazer a compra do material. Era uma luta para a gente, enquanto biblioteca, ajudá-los a fazer, porque eles conseguiam a bolsa com a bancada, né, dinheiro de bancada, e eles achavam que eles eram quem tinham que comprar e acabou. Tudo bem. Recursos humanos insuficientes. Eu já disse a vocês que nós não tínhamos gente suficiente. Indefinição sobre o acerto das casas de cultura, foi outra briga medonha. Porque a universidade dava o local, né, da casa de cultura, dava os professores para ensinar, dava os funcionários técnicos administrativos para fazer a coisa andar, e os governos dos países davam um acerto. Mas eles consideravam que o acerto era do país de origem. Então, qualquer coisa que acontecesse com aquilo ali era pura e simplesmente da nossa responsabilidade. Agora, vejam vocês, a nossa responsabilidade com o livro importado, que o nosso salário não dava para comprar nem os brasileiros, e avalia os importados. Uma loucura. E muito mais porque a gente não tinha gente para trabalhar nas casas de cultura. E a situação política precária era porque era assim: tinha funcionário, a maioria, eu diria 100%, se não for, a Helena pode corrigir, dos funcionários que estavam nas casas de cultura, na verdade, eram lotados no sistema, no Centro de Humanidades. Aí, quando aquele funcionário queria tirar férias, ia no centro e pedia as férias. Se ele tinha direito, o período aquisitivo está direitinho, tá, então dá as férias a ele. Quando eu sabia, o funcionário já tinha tirado férias 2, 3 dias, porque não ia ter ninguém, a biblioteca estava fechada, e chegava lá na minha sala: olha, a biblioteca da Casa de Cultura Fulano de Tal está 3 dias sem função, absurdo, não sei o que, espera aí, meu senhor. Aí eu ia atrás e saber o que tinha acontecido. Não, a fulana entrou 30 dias de férias. E dane-se o mundo, eu não me chamo mais nunca, né? Então, por isso que eu coloco ali que a situação política era precária, porque, na verdade, o acervo eles diziam que era do país, e o povo era do Centro de Humanidades. A nossa era só uma obrigação. E o horário de funcionamento nesse aspecto era insuficiente. O próprio Centro de Humanidades tinha um curso noturno e a gente não podia abrir a biblioteca. Só abria até às 18 horas, porque não se paga hora extra funcionário público. E eu não podia obrigar as pessoas a trabalhar fora do expediente, porque não tinha por que pagar, não tinha como pagar. Bom, não, volta. Com relação à infraestrutura, aí eu vou contar um episódio que não concordo, né? Estava eu lá no Centro de Humanidades, aí vi tudo isso que eu relatei para vocês e fiz uma exposição de motivos
para a direção da biblioteca universitária, pedindo que a direção da biblioteca universitária falasse com o reitor para fazer um prédio único para a biblioteca, para poder juntar todos os acervos, juntar todas as pessoas, e aí sim a gente poder oferecer um serviço aceitável, pelo menos, né? E naquela época, a esposa do então reitor era, vamos dizer assim, a segunda pessoa da diretora da biblioteca. Ela tinha uma influência muito grande, era uma bibliotecária competentíssima, uma pessoa que pensava também nos problemas da biblioteca, mas era casada com um homem e sabia quando ele não dormia por causa dos problemas da universidade, né? E naquela época, as verbas para a universidade praticamente não existiam. Quando eu cheguei lá, com a proposta de construir um prédio para a biblioteca, ela me disse: você está doida, o Albuquerque não dorme mais pensando como é que vai arrumar dinheiro para pagar o que está devendo, onde é que ele vai arrumar dinheiro para construir um prédio? Nem vou levar isso para ele. Eu acho, Gabriel, se você quiser levar, pode levar, mas ele mesmo não vai aguentar isso não, porque ele não vai ter de onde tirar dinheiro, não sei o quê. Minha gente, eu fiquei injuriada, sabe? Porque a única saída que eu vi era aquela. Eu peguei meu documentozinho, dobrei, peguei o envelope, fui lá para debaixo da mangueira em frente à reitoria. Eu sabia que todo dia ele parava um carro ali, né? Se eu fosse para lá para o gabinete do reitor deixar, a chefe de gabinete ia perguntar e ia dizer: não, esses assuntos eu tive pela direção da biblioteca. A direção da biblioteca já tinha dito que nem morta, então o jeito que tinha era furar cerca. Eu fui para debaixo do pé de maneira e esperei o homem. Quando ele chegou, eu peguei o envelope e disse assim: professor, eu queria que o senhor lesse esse documento. E depois que o senhor pensasse se há ou não uma razão naquilo que eu estou dizendo aí. Se houver uma razão, eu estou disposta a lutar para onde for com o senhor para ver se a gente resolve o problema. Se não, o senhor faça de conta que nem me viu aqui debaixo desse pé de mangueira. Claro que eu ia dizer isso, né? Porque se o homem se danasse. Ele era reitor, eu era uma mera bibliotecária, ele podia me tirar do campo, podia fazer um bocado de coisa comigo. Aí ele disse: pois não, ele era assim, gentilíssimo, uma pérola de pessoa, de detalhe, louco por biblioteca. Louco. Não foi? Claro, eu era doido, se não fosse. Aí entreguei, aí antes disso ele tinha ido lá no Centro de Humanidades e a gente tinha arrumado um pouco, não era, Helena? A biblioteca, nós descartamos um bocado de coisa velha que tinha lá, coisa mesmo, tipo revista Veja, isto é, esse negócio de não sei quanto tempo atrás. Fizemos uma limpa, limpamos tudinho e tinha umas estantes que eram encostadas na parede, daquelas que você não pode fazer muito esforço que ela cai, né? Nós estamos na entrada da biblioteca, encostado na parede, e pedimos o seu Zé, que era a pessoa que guardava o livro, né? Quando vocês chegavam na biblioteca e entregavam o livro, ele ficava naquele balcãozinho guardando o livro. E aí trouxe bibliotecárias. Todo mundo da biblioteca, quem tiver cabo de vassoura velho em casa, traga, que eu vou precisar dos cabos de vassoura. Eu não sei o que ele pensou, né? Não sei. E trouxe o cabo de vassoura. Aí eu disse: seu Zeca, agora o senhor vai encerrar, mas o senhor serve do tamanho exato dessa prateleira. Não pode ficar mais folgado. Porque isso é o que nós vamos botar para poder encostar os livros novos. Pouquíssimos livros novos que a gente conseguia na parte de aquisição por conta, permuta, né? De doação e permuta. Aí eu trouxe umas plantas lá de casa, a Helena passou no mercado São Sebastião, comprou do bolso dela uns jarros, tudo isso que a gente sabia que o Albuquerque era doido por biblioteca, né? Aí arrumamos uma biblioteca todinha, aí chamamos lá para debaixo da escada esperar por ele. Toda quinta-feira ele ia para conversar com o René Barreira, que era o diretor do centro.
Aí os professores só não querem ir lá em cima ver a biblioteca do Centro de Humanidade, não. Eu disse, vamos embora. Aí subi. Aí eu disse, olha, professor, tá bem bonitinho. Ele olhou assim e disse, "Ixi, mas não, filho, essas divisórias são pretas, são tão esquisitas, dá um ar fechado. Tá, é melhor, professor. Mas tá vendo aqui as plantinhas? Tô. Aí eu disse, aqui é a nossa estante com o que há de novo que está chegando. Aí ele olhou assim, interessante, engraçado, esse livro aqui, me disseram que era muito bom. Eu disse, pois é. Aí ele fechou, ele tirou, eu disse, agora, mostrar é que não é assim uma coisa muito diversa, porque eu trouxe os cabos de vassoura da casa do bibliotecário e ninguém mais vai na casa. Tá? Aí ele estava com o superintendente lá da prefeitura e disse assim, arranja um jeito de mudar isso aqui, fazer uma mudança de layout e de botar ar-condicionado. Essas portas não podem ficar abertas, que enche de sujo. Eu digo, exatamente, sujo, poeira nesse livro, a coisa melhor. E aí eu consegui a melhoria, né? Na biblioteca, mas ainda continuava. A grande dificuldade é porque o MEC vinha para fazer a certificação dos cursos e toda a vida a biblioteca era malhada porque não abria no horário dos cursos funcionando. Muito bem. Aí, peraí, meu filho, não passa agora não, porque eu tenho que me lembrar de tudo. Pois bem. E aí eu dizia, né, que juntaria o acervo de todas as casas de cultura, da biblioteca, da educação e da humanidades, porque a gente comprava livro de psicologia para a biblioteca da humanidade, que era quem atendia ao curso de psicologia, e comprava livro de psicologia para a educação, porque o pessoal da educação também precisava daquele livro. Então, quem não tinha dinheiro para comprar livro, estava comprando em duplicata. E isso, se a gente tivesse numa biblioteca só, em vez de comprar, só aumentaria o número de exemplares. E aí olha meu povo, mas esta Maria Helena, nós quebramos a cabeça, mas fizemos um negócio bonito, tá? Botando neste papel, entreguei debaixo da mangueira e partimos, né? Uns 3 dias depois, ele toca o telefone, atendi, ele, não, meu Deus, pois não, professor, nem sabia que era ele. Albuquerque, eu digo, ô professor, como vai? Ele disse, estou indo para Brasília com o seu projeto debaixo do braço, para conseguir dinheiro para fazer esse prédio da biblioteconomia. Já mandei, como era o nome daquele menino? Era da biblioteca, era um meninozinho que era arquiteto, que tomava conta lá das arquitetas. A Emiliana era o nome. Não interessa. Já mandei procurar um terreno aí no campo de humanidades, no campo da humanidade, para construir, porque eu vou para Brasília e só volto de lá com o dinheiro da sua biblioteca. Olha que felicidade. E foi assim que foi construído o prédio da Biblioteca de Humanidades. Foi construído. Contando isso a vocês. Porque se eu não tivesse ousado, ainda hoje talvez estivesse naquela mesma situação. Porque infelizmente os alunos, todos eles reclamavam muito por causa da biblioteca. Todos eles me ameaçavam constantemente da comunicação de levar a situação da biblioteca para os jornais. Mas ninguém fazia um ato público pedindo a biblioteca. Ninguém fazia uma passeata ou não constava do relatório dos pedidos de nenhuma greve, nenhuma pauta de greve constava se fazer uma biblioteca das 100% humanidades. Por isso que eu estou dizendo a vocês, porque foi preciso que eu ousasse para que aquele prédio saísse. E depois teve N confusão, que eu queria que o prédio tivesse elevador. Teve N confusão por causa do número de janela que colocaram, porque o povo não queria pensar na perspectiva daquela biblioteca ser climatizada. Mas isso faz parte do folclore, não é aqui que nós vamos falar. Bora, passa. Em 1995, eu assumi a chefia do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará. E aqui um parênteses. Isso que eu vou dizer, eu me orgulho.
Eu acho que até hoje eu fui a única bibliotecária eleita pelos pares para ser diretora do sistema de biblioteca. Houve essa oportunidade dada pelo professor Roberto Cláudio, que era o candidato para reitor. Ele disse que se ganhasse seria eleito o diretor da biblioteca, e isso aconteceu e foi eleito. Muito bem, naquela época, o que se falava, que a mídia colocava, era globalização da economia, marketing, reengenharia, abertura de mercado de informática e evolução dos meios de comunicação. E aí, até porque eu achava que a gente, enquanto bibliotecário, tinha que ter uma proposta para mostrar aos candidatos a reitor e dizer, ó, os problemas da biblioteca são esses e as soluções estas daqui. Dos senhores candidatos, quem se compromete? Quem se comprometeu leva o voto dos bibliotecários. Mas foi difícil fazer o planejamento estratégico, porque nós vivíamos ouvindo um mantra. A autora do mantra, Fátima Costa. O mantra: tem que ter projeto. Tudo tem que ter projeto. Não era, Fátima? Mas planejamento estratégico é digamos assim, um plus do projeto. Você faz o planejamento estratégico baseado na missão, na visão daquela instituição. E a biblioteca tinha que fazer um planejamento estratégico que tivesse, vamos dizer assim, fosse resultado do que seria a missão e a visão da universidade. A gente não podia fazer um projeto que fosse descolado do que a universidade pretendia naquela época. E aí nós contamos com a ajuda de 2 professores da economia, o professor Manta, Carlos Manta, e o professor... Helena, me ajuda? Fernando Pires. Meu povo é assim, sabe? Quando a gente passa para aquela fase de mulher sexagenária, a gente se esquece tudo, mas tem as colegas que relembram, né? Muito bem. Então nós fizemos um planejamento estratégico, e esse planejamento estratégico nós nos juntamos, todos os bibliotecários, na casa Zé de Alencar, e começamos a elencar quais eram as nossas dificuldades, o que a gente pretendia trabalhar para, se não solucionar de vez, pelo menos melhorar. E aí foram os pontos que tiveram maior enfoque, esses eram pontos que saltavam a nossa visão das dificuldades que tinha na biblioteca. Faltavam a política de desenvolvimento de coleções, faltavam procedimentos padronizados nos serviços da biblioteca, faltava uma comunicação melhor com os nossos usuários, havia uma deficiência na aplicação da política de recursos humanos, havia uma deficiência na estrutura organizacional da biblioteca universitária e havia uma deficiência no sistema de avaliação. Né? Deficiência, eu acho que aí era até a vontade nossa. Faltava era avaliação mesmo, todas as letras maiúsculas. Né? E nós começamos então a trabalhar essas questões. Talvez naquela época a gente não teve o alcance, não teve a visão maior, até para fazer um trabalho muito mais embasado, muito mais consistente, mas nós nos juntamos e começamos ali a discutir entre nós quais seriam as regras no dia que a gente tivesse dinheiro. Né? Nós vamos ter um dia, se Deus quiser. No dia, quando esse dia chegar, o que nós vamos priorizar? Quantos livros nós vamos comprar? Para quem nós vamos dar prioridade? E aí nós elencamos uma série de critérios que eu não vou passar aqui, mas que vocês, que depois uma de nós, se encarregou de estudar muito mais e de aprofundar essa discussão, e foi tema da monografia de especialização dela, esta grande criatura Dênia, né?
que fez essa política, escreveu sobre essa política de desenvolvimento de coleção da biblioteca universitária. Falta de procedimentos padronizados dos serviços de biblioteca. É muito interessante, hoje, né, depois de tanto tempo, eu ver e me conscientizar de que nós fomos à frente do nosso tempo, sabia? Porque naquela época, o que é que a gente achava, qual era o maior problema que a gente tinha com essa falta de padronização? Além do desenvolvimento do serviço, que cada um fazia do seu jeito, né? Ainda tinha dificuldade quando ia uma pessoa, um bolsista, né? Um menino desses do curso de biblioteconomia, para fazer um estágio na biblioteca. A gente não tinha como dizer, meu filho, isso aqui a gente faz assim. Dê uma lida nesse padrão e depois nós dois conversarmos e aí você vai ver o que você vai fazer, como é que vai fazer e tudo. Então não tinha procedimento. Não da forma como hoje a gente conhece e como a gente precisava naquela época. E eu me lembro que logo depois que a gente fez o planejamento estratégico, que o Manta e o Fernando Pires acharam uma maravilha, e foi mesmo uma maravilha, que a gente conseguiu andar, caminhar bem mais, né? Aí a Jaqueline Pombo, né, que era professora da administração, conversou comigo no sentido de fazer passo a passo de cada atividade que era desenvolvida na biblioteca. Eu não sei se esse documento ainda existe na biblioteca. Com certeza ele estará desatualizado, porque isso foi feito há muito tempo atrás. Mas pasmem vocês, meninos. Quando eu cheguei na Petrobras em 2003, isso foi em 1997, por aí, estavam construindo esses padrões na maior empresa brasileira, na biblioteca da maior empresa brasileira. Em 2003, estavam fazendo os padrões que nós tínhamos feito em 97. E nós nem nos dávamos conta. E assim, eu ainda ouvi de muita gente, olha, Norma, tudo bem que essa mulher queira fazer isso, mas está tirando meu tempo, sabe? Porque o tempo que eu tenho para fazer meu serviço, eu fico de blá 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 dizendo para ela como é que eu faço. Parece que eu estou me confessando culpada. Aí eu disse, paciência, mas a gente precisa disso. Naquela época, assim, a gente não tinha noção na realidade do quanto isso mais tarde seria importante para todos nós. Peraí, que eu quero ver se ainda falta. A comunicação com o usuário foi muito interessante, porque aí nós criamos Biblionotícias, lembra? No Biblionotícias a gente botava tudo que a gente queria que o reitor soubesse, né? E os professores também. Aí, delicadamente, eu pegava um antigo Biblionotícia e ia deixar no gabinete do reitor, na sala, ali onde ficava aquela interação no pudim, né? Ficava também o Biblionotícias. E às vezes, quando eu ia para conversar com o pró-reitor de planejamento, que era a pró-reitoria que nós éramos vinculados, ele dizia assim, diabo é aquilo que tu botou no Biblionotícia, hein? O reitor não gostou daquilo não. Aí eu dizia, de qual parte que ele não gostou? Que negócio de falta de bibliotecário, parece uma reza aquilo. Toda hora tu tá dizendo isso, eu disse, pois é, mas só tem um jeito da missa acabar. É vocês fazerem o milagre. Então, assim, foi muito interessante. Isso com as autoridades. E com os usuários, a gente começou a aplicar questionário que a Ana Lúcia pacientemente depois fazia toda pegava todos os dados, a tabulação, foi bem. A deficiência na estrutura organizacional da BU, por que eu dizia isso? Primeiro, nós não tínhamos representante no Conselho Universitário. Então, nem como convidado a gente ia para a reunião. Aí, o povo decidia que a multa do livro ia ser 33 centavos. 31. E eu que me virasse para virar dinheiro, centavo, para dar troco aos usuários. E eu que aguentasse os professores em ar de me matar, porque não queriam pagar a multa, e quanto mais
aquele monte de centavinhos, e aí queriam me obrigar. Ah, essa está me cobrando 33 centavos, pois faça o favor de dar o troco. E aquilo, naquela época, já existia o saldo, que não servia para o atendimento à biblioteca, mas servia para controlar toda a multa, tudo que entrava, que a gente tinha que botar lá, né? E, era o saldo da Nike. Tudo bem. E a outra coisa da estrutura organizacional da biblioteca universitária é que eu achava que o sistema de bibliotecas, o subsistema de humanidades, era muito grande se comparado com o subsistema de ciência da saúde. E, na verdade, a mesma coisa que o povo da saúde ganhava em termos de gratificação era o que o povo da humanidades ganhava. E aí ele dizia, mas nosso usuário é muito mais exigente. Eu concordo, era muito mais exigente. Mas aqui era muito mais pesado também. Então, eu achava que devia haver uma forma de se gratificar de uma maneira mais justa cada um dos subsistemas. Pode passar. Bom, essas foram, então, assim, em rápidas pinceladas, as dificuldades que eu passei aqui na biblioteca universitária. Tem muitas outras, né? Teve a compra de livros, que as pessoas que me antecederam fizeram Olha, tem um folclore que eu tenho que contar para vocês, não posso passar. As meninas ganharam, nós, né? A Biblioteca Universitária ganhou o PADCT, que era um programa de apoio ao desenvolvimento da parte de química e engenharia química, né? E aí tinha dinheiro para comprar computador, comprar leitora de CD. Nesse tempo a leitora de CD não era do próprio computador, era um negócio que tinha a parte, né? E comprar livros também. E elas fizeram, as pessoas que me antecederam fizeram muito bem feito. E aí ia sair a segunda parte do projeto, mas eu tinha que ir lá fazer um relato do que tinha sido feito aqui. E eu fui. A reunião foi no prédio da IBM, lá em Brasília. E aí era uma sala mais ou menos desse tamanho, um pouco maior. Só com doutores. Só tinha a nata da nata, tanto da parte do MEC, da CAPES, como da parte das universidades, né? E eu acho que de bibliotecária mesmo, para falar, só tinha eu. O resto eram professores que estiveram à frente do projeto, e na UFC tinha sido os bibliotecários mesmo. Eu tinha feito tudo, as meninas me ajudaram, fiz a apresentação e tudo mais. Me botaram para falar, eu era a segunda depois da hora do almoço. O auditório era para lá de chique, porque a gente chegava, era a gente chegar e os ar-condicionados e os sensores, né? E aí climatizava a sala automaticamente. Né? Você começava a falar e a apresentar, as luzes iam morrendo, apagando, até ficar numa claridade suficiente para todo mundo ver. Depois do almoço, vai a primeira criatura apresentar. Ela tinha um problema de dicção, eu acho, ou era medo, eu não sei. Ela falava assim. Ela não abria a boca, meu povo. Falou o tempo todo assim, dentro da humanidade. E eu olhava assim, sentada do lado dela, todo mundo rindo. E aquilo foi me dando aflição. E eu pensando, meu Deus, quando chegar a minha hora, este doutor tudo bem, vão roncar, eu vou ter um troço. E eu sou movida a riso. E diz que cada doido tem uma mania, né? Eu chego aqui em ar de morrer me tremendo porque eu vou falar com o público. Mas se o povo rir, pronto, aí eu me aclimato e não tenho mais tanto medo, né? Aí eu comecei a falar e o professor lá me inquiriu, perguntando como se eu tinha feito tudo aquilo que a gente estava dizendo, quando tinha comprado livro, não sei o que, não sei o que, como é que isso tinha acontecido, porque na universidade dele tinha voltado a metade do dinheiro porque as pessoas não tinham conseguido colocar isso em prática. Eu disse, olha,
Não foi exatamente eu, foi a equipe da biblioteca, inclusive a diretora que ganhou essa primeira parte do projeto não fui eu, foi a pessoa que me antecedeu, mas eu ainda peguei o finalzinho, e eu só digo uma coisa, foi sério, foi muito trabalho. Lá em casa, eu e meu marido passamos a ser o sol e a lua, quando um chega o outro está de saída. E eu tô doida por um eclipse. Aí eu disse assim, e se eu tivesse um filho agora, se ele me perguntou também, se a NNP já tinha botado backbone suficiente aqui para a universidade. Eu não sabia o que diabo era backbone. Não, achei tão bonito o nome, né? Aí eu disse assim, olha, professor, a NNP é lá no campus do PC, que é onde eu fico na biblioteca. E lá estão construindo sim toda uma infraestrutura de Cabo, não. Não, fibra ótica. De fibra ótica. Agora, eu não sei lhe dizer exatamente o nível de backbone que está sendo instalado. Agora, eu só sei dizer que eu achei esse nome muito bonito. Se eu tivesse um filho agora, eu ia botar o nome de Francisco Backbone. Até o apelido ia ser interessante. Kiko Beck. Aí, todo mundo riu, se acordou todo mundo e prestou atenção no que eu estava falando, né? Mas, esse eu tinha que contar para vocês, né? Eu queria nem saber, eu estava tão aflita lá, eu queria terminar de dizer e ir embora. Pois bem, em 2003 eu fiz a Petrobras. E lá, a biblioteca era certificada na ISO 9000. Eu sabia que a ISO 9000 era da qualidade, mas eu não conseguia imaginar como era que uma biblioteca era certificada na ISO 9000. Quando eu passei no concurso, eu passei para o concurso para bibliotecário júnior. E eu já tinha uma experiência boa aqui, né? E passei 5 meses lá fazendo o curso para me apropriar da cultura da Petrobras. Aquilo que naquela hora o Manfredo, né, estava falando, que o bibliotecário de lá tem que ter noção da cultura. É isso mesmo, quando a gente vai trabalhar, seja em que tipo de biblioteca for, a gente tem que se apropriar da cultura daquele lugar, sob pena de não conseguir prestar um serviço que preste. Porque quando você conhece a cultura do lugar, quando você conhece as necessidades dos seus usuários, você trabalha em função de atender aquela necessidade. Se você não conhece, é mesmo que você botar uma pessoa para falar inglês e outra analfabeto. Vão se entender? Até pode ser, né? Porque faz assim uns gestos com a mão, vão se entender, mas muito pouco. Então, nós bibliotecários temos sim que ter sensibilidade para, ao chegar numa empresa, ou numa universidade, ou num curso, ou seja lá onde for, comece a prestar atenção à cultura daquele local, para que você possa prestar um bom serviço, né? Possa até falar a mesma linguagem que eles. Então, a biblioteca era certificada pela ISO 9001. Não eram todas as atividades, né? Mas ela era certificada pela ISO 9001. Outra coisa que foi dita aqui de manhã, e que isso é a cara da Petrobras também, é que existe o processo de biblioteca. O que é o processo chamado de biblioteca? É ali onde entram as demandas do nosso usuário e tudo que acontece em termos de atividade até você entregar o documento ou a informação que ele precisa. Então, esse espaço entre a solicitação e o atendimento é onde se dá o processo biblioteca. Dentro desse processo está a aquisição, o processamento técnico, a referência, todas as atividades de biblioteca. E é com esta visão de processo que a Petrobras, naquela época, certificou
a biblioteca. Na verdade, o que tinha certificado lá era apenas o processamento técnico, né? Depois foi certificada a aquisição e logo em seguida foi certificada a referência. E aí nós não fomos mais certificados só pela ISO 9000. Nós fomos certificados pelo Sistema de Gestão Integrada, que é uma gestão baseada na ISO 9001, da qualidade total, na ISO 14001, que é de saúde, segurança e meio ambiente, e na OSAS 8001, que é na segurança e saúde ocupacional. Bom, o que tinha de diferente, assim, que eu posso dizer de diferente, entre a aquisição e processamento técnico da Petrobras e a nossa? A nossa aquisição naquela época, quando saiu daqui, o processamento técnico eram centralizados. A BU fazia para todo mundo. Lá na biblioteca da Petrobras tinha os serviços normais de referência, disseminação seletiva da informação, sumários de periódicos e uma política de empréstimo diferenciada. E aqui eu vou fazer uma crítica que eu já fico lá, por isso que eu vou fazer aqui, certo? Há um discurso muito bonito e, de fato, não é um discurso totalmente vazio, mas é um discurso que eu gostaria que fosse muito mais vigente, tivesse mais consistência, que é o discurso da responsabilidade social da Petrobras. Há inúmeros programas na Petrobras de responsabilidade social, ótimos, mas eu tenho tristeza de ver que a biblioteca da Petrobras não empresta livro a contratado. Quer dizer, você é contratado pela empresa, você trabalha dentro da empresa e não pode tirar livro na biblioteca. A não ser que o seu gerente autorize. E aí o livro fica no nome do gerente. Se você sair, é o gerente que vai dar conta do livro, né? E aí os gerentes não querem essa responsabilidade e muitas vezes as pessoas não conseguem tirar o livro por causa disso, né? Muito bem. Desculpe, contratado aos terceirizados. É porque a linguagem de lá é contratada. Então são os terceirizados que não pode tirar. Em 2006 eu passei a trabalhar com a documentação do sistema de gestão integrado, de serviços compartilhados. Os serviços compartilhados é o seguinte: a Petrobras colocou nesses serviços compartilhados toda a parte administrativa, digamos assim, que vai desde os recursos humanos, a parte operacional dos recursos humanos até a jardinagem. Tudo é compartilhado. Os demais, a parte de abastecimento cuida só do abastecimento, a parte de EIP, que é exploração e produção de petróleo, só disso, e a parte de TIC só da parte de telecomunicação e de TI, da parte mesmo de informática. Então, serviços compartilhados usam o sistema integrado de gestão. Tudo que se faz lá é com olho na questão do meio ambiente, da saúde, da qualidade e da saúde ocupacional. Bom, nesse tempo eu fui também representante de segurança da informação. A segurança na Petrobras, ela não é vista apenas como a segurança patrimonial, isto é, lá não tem a segurança só dos prédios, tem também a segurança da informação. Porque, como vocês sabem, a Petrobras durante um longo tempo foi única no país a trabalhar com o petróleo. E ela abriu o mercado. E na hora que ela abriu o mercado, as informações que ela detém são interessantes para o componente. Principalmente as tecnologias de perfuração do pré-sal e de profundidade. A Petrobras tem várias patentes, né? E tudo isso interessa muito ao concorrente. Então a gente tem lá
política muito séria, muito forte de segurança da informação. E onde os bibliotecários atuam fortemente também. Então, é outro nicho que começa a aparecer nas outras empresas, é justamente essa questão da segurança da informação, que na biblioteca universitária a gente tinha noção, porque a gente sabia que algumas das teses e dissertações poderiam gerar patentes, e elas não poderiam estar expostas, ser, vamos dizer, feitas com mutação, ou deixar que alguém conhecesse, sem que antes essas patentes tivessem sido aprovadas, né? Tivesse sido registrada. Fui facilitadora da ambiência, porque a Petrobras se preocupa muito com o ambiente em que aquelas gerências, o que ocorre ali no meio daquela gerência, porque um empregado insatisfeito pode trazer realmente uma série de dificuldades para toda a equipe. E ultimamente eu estou trabalhando na biblioteca do Centro de Pesquisa Leopoldo Miguel, que é, vamos dizer assim, o cérebro pensante da Petrobras. Vai passar. Gente, era isso que eu queria dizer a vocês. Mas antes de terminar, eu queria dizer uma coisa especial para os estudantes. Quando a gente é estudante, é a hora que a gente pode falar abertamente. É a hora que a gente pode criticar. É a hora que a gente pode ir à rua e dizer o que tem e o que quer. Quando a gente é empregado, a gente pode até fazer algumas dessas coisas, mas a nossa voz não será tão alta porque há o temor da perda do emprego. O que eu digo a vocês nessa hora é que vocês nunca se afastem dos princípios de vocês. Princípio é princípio, a gente não pode se afastar deles. Que vocês ajam com ética. Vocês podem e devem conversar com o seu colega bibliotecário se vocês estão insatisfeitos, se vocês acham que tem alguma coisa que está sendo feita, que podia ser feita de uma forma melhor, ajam, mas ajam com ética. Não fale pelos corredores. Não façam entrevista na rádio corredor, na rádio peão. Fale olho no olho. Não critiquem só pela crítica. A crítica deve e tem que ser feita. Mas critique com embasamento. Olhe no olho da pessoa e diga por que vocês acham que aquilo deveria ser melhor. Não se omitam de participar do centro acadêmico. Há lições muito boas a ser aprendidas no centro acadêmico. E colaborem com os professores de vocês, dizendo da dificuldade que vocês estão tendo lá, para que eles aqui possam ajudá-los e se ajudar. Eu estou deixando a Petrobras. Dois defeitos. Não sei falar inglês. Tem um jogador frouxo. Dia 16 de junho é meu último dia de trabalho na Petrobras. Eu estou encerrando a minha carreira como bibliotecária. Eu até disse a Fátima Costa que daqui para frente eu só aceito o convite para trabalhar se for em Hollywood. E para fazer o filme Duro de Aposentar 2. Porque eu já vou me aposentar a segunda vez. Mas eu fiquei muito feliz de poder terminar minha carreira de alguma forma colaborando para mostrar a vocês o que pode, o que deve ser feito na nossa área. E eu me esqueci de uma coisa. Eu fui convidar um negócio e me esqueci, porque é um pedaço importante. Na Petrobras, os bibliotecários também trabalham com a pesquisa de mercado,
que lá eles chamam de inteligência competitiva, que é monitorar frequentemente o mercado para saber o que os concorrentes estão fazendo. Mas isso é feito com muito respeito e com muita ética, certo? Eles sempre estão olhando quais são as patentes da área de petróleo que estão sendo registradas, quais são as pesquisas que estão sendo desenvolvidas nas universidades e colaborando muito para isso. Um outro ramo, digamos assim, do conhecimento que está aflorando, não ramo do conhecimento, eu diria isso, uma nova profissão, é o gestor do conhecimento, é gestão do conhecimento. É interessante como a gente vê assim, as pessoas tratarem isso como uma novidade, né? Mas do meu conhecimento específico, né? A primeira pessoa que fez isso foi Jesus Cristo, quando pegou os apóstolos dele, ensinou tudo que ele tinha, que ele sabia, né? Que ele sabia não, que ele precisava, que ele achava que as pessoas precisavam saber. E disse, ide e pregai a todo mundo, né? Então a gestão do conhecimento trata hoje do conhecimento tácito, ou seja, do conhecimento que cada um tem, para tornar esse conhecimento explícito e também para fazer desse conhecimento explícito conhecimento organizacional. Quando você faz um padrão, quando você relata um passo a passo de como você faz o processamento técnico, por exemplo, da Universidade Federal do Ceará, da Biblioteca Universitária, você está transformando o seu conhecimento em conhecimento organizacional. Porque dali para diante, aquela organização e as pessoas que fizerem parte dela poderão usar aquele conhecimento para desenvolver suas atividades. Então, esse é um nicho muito importante para nós bibliotecários, porque a partir desse trabalho com conhecimento, a gente tem que fazer taxonomias para que as pessoas possam buscar esse conhecimento. A gente tem que elaborar junto com o pessoal da TIC sistemas capazes de armazenar e recuperar esse tipo de informação. A partir dessa informação, a gente cria as páginas amarelas, dizendo quem são os especialistas naquela área, e cria também um outro banco que é fundamental, que são as lições aprendidas. Lições aprendidas são, na verdade, o relato dos erros que aconteceram. Por exemplo, a pessoa vai furar um poço em Natal, no Rio Grande do Norte, e, de repente, encontra um tipo de terreno que a broca não está conseguindo passar. Isso é um exemplo, tá, pessoal? Estou querendo deixar assim bem fácil de vocês compreenderem. Então, aquela broca que até então estava prevista para fazer aquele serviço, não está conseguindo fazer. Então, ele vai ao Sinapse, que é um dos sistemas que a gente tem lá na Petrobras, e ele faz aquele relato lá no Sinapse. Automaticamente, ao descrever, algumas palavras ali vão estar na taxonomia que foi registrada naquele sistema. E através dessa taxonomia, eles recuperam informação em relação a esse problema que teve lá e que ocorreu no Rio Grande do Sul também. E lá está o relatório de como foi que no Rio Grande do Sul aconteceu isso e como foi que eles realizaram. Então, ali tem a solução para eles resolverem o problema do Rio Grande do Norte. Ou tem também uma referência de um tipo de material que foi usado que não serviu, que deu zero, que foi péssimo. E ali também está para que num outro projeto não se coloque aquele tipo de material, porque sabe que não vai dar certo. Então, esse banco são chamados de lições aprendidas, porque na verdade, a gente aprende errando. Se a gente não errar nunca, a gente não tem o que aprender. Muito obrigado.